segundo o seu coração, ó Pai. E também quem está em casa, Senhor, cultuando junto conosco. Abençoe cada um delas e abre, Senhor, as comportas do céu, para que derrame bênçãos sem medidas na vida dela. Pai, muito obrigado por tudo. É o que te louvamos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. As crianças podem sair para o culto infantil. E que Deus abençoe a vida de vocês, professores que vão ministrar para o coração de cada um. Sejam todos bem-vindos a este culto, a este tempo de celebração a Deus. De fato, um abraço faz muita diferença, né? E a alegria, o culto ao Senhor deve ser, de fato, um culto bem alegre. Vamos ficar em pé só mais um pouquinho, depois você vai sentar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Quero te convidar para você ler esse texto, acompanhando na sua Bíblia. Você deseja que o Senhor fale com você nessa noite? Deseja mesmo? De coração? De coração? Está com o texto bíblico aberto? Pega o texto e coloca assim pertinho do seu coração. Isso não é mandinga de crente não, tá, gente? É só para você dizer, Senhor Jesus, agora você vai orar, pedir que Ele fale com você nessa noite. Porque nós vamos tocar em algumas coisas que talvez estejam aí te afetando e você precisa tomar algumas decisões. Vamos orar um pouquinho aí. Não olha para mim não, queria que você olhasse para você, já que você deseja que o Senhor fale contigo nessa noite, vamos pedir a Ele. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é quem coloca a palavra no coração para que a tua igreja seja edificada. Eu não sei os seus propósitos, não sei quem será edificado nessa noite, mas o teu Espírito é quem sabe, e é por isso que eu creio que a tua palavra não volta vazia. Então nos ajude a entender, abre os nossos olhos, tira toda a incredulidade do nosso coração e nos coloca diante da tua verdade, para que a gente possa tomar decisões pessoais que vão mudar a história das nossas vidas. Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o texto bíblico agora, 1 Samuel capítulo 16, apenas os 13 primeiros versículos, e vamos esperar que o Senhor converse conosco. Primeiro livro de Samuel capítulo 16, a partir do verso 1 até o verso 13. Diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, já que eu o rejeitei, para que não seja mais rei sobre Israel? Levanta-te, enche um chifre de azeite e vem, e eu te enviarei a Jessé, aquele que mora em Belém, porque dentre os seus filhos eu escolhi um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois se Saul souber, ele irá me matar. Então disse o Senhor a Samuel: Toma contigo um novilho e diga: Vim para sacrificar ao Senhor. E então convidarás Jessé para o sacrifício, e lá eu te mostrarei o que você há de fazer. E me ungirás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e foi até Belém. Os anciãos da cidade, com medo e tremendo, saíram-lhe ao encontro e perguntaram: A tua vinda aqui é de paz? E ele disse: Sim, é de paz, pois eu vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício.
Então santificou ele a Jessé, ou a casa, a família de Jessé, seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que entrando Samuel na casa, viu a Eliabe, era o irmão mais velho de Davi, e disse consigo: certamente, este que está perante o Senhor será o seu ungido, será o rei. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab, o segundo filho, e o fez desfilar ou passar diante de Samuel. E Samuel disse: também não é este que o Senhor escolheu. Então Jessé chamou Samá. Porém Samuel lhe disse: esse também não é aquele que o Senhor escolhera. E assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: então manda chamá-lo, pois nós não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Quero te convidar a você ler esse pedacinho aqui. E daquele dia em diante. Todos juntos? E daquele dia em diante o Espírito do Senhor. Mais uma vez. E o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para sua casa em Ramá. Amém. Pode sentar. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Irmãos, é claro que todos nós sabemos que a nossa vida, ela existe os 3 tempos, né? O passado foi até há pouco instante, passado, página virada, não volta mais, não tem como a gente mudar isso. O presente, esse agora que nós estamos vivendo, nesse exato momento. E tem um futuro que a gente não tem nem ideia de como será. Tem um cantor aí que disse: o que será do amanhã, responda quem quiser. Nós não sabemos absolutamente nada, porque esse é um atributo exclusivo de Deus. A onisciência dele. Ele conhece todas as coisas do passado, do presente e o que vai acontecer no futuro. Mas eu tenho certeza de que o Senhor tem coisas boas para você no seu futuro. Não crê nisso não, é? Não crê não, é? Esse é uma daquelas coisas que eu recebo. Deus tem coisas boas para a gente no futuro. Amém. Quem não casou vai casar. Quem está desempregado vai se empregar. Quem ainda não passou num concurso vai passar. Mas vamos estudar, né? Vamos trabalhar, vamos estudar, né? Vamos fazer isso aí. Deus tem coisas boas no futuro para a gente. Passado já passou. Não se conta mais. É história. Página virada. Presente, estamos aqui agora. O futuro a Deus pertence, mas nós podemos fazer algumas coisas que vão causar impacto lá no futuro. É sobre isso que eu queria falar com vocês. Quando a gente olha para esse texto, e eu gosto muito dessa frase aqui: o que muda a história da sua vida é aquilo que você resolve fazer. Eu sou apaixonado por essa frase. Desde a primeira vez que eu ouvi, há uns 12 anos atrás, eu gravei, pus ela como um marco para a minha vida. O que muda a história da minha vida é aquilo que eu resolvo fazer. Se eu resolvo não trabalhar, não vou ter a vida.
que eu desejo ter. Se eu não resolvo estudar, não vou ter a vida que eu quero ter. O que muda o rumo, o que abre caminhos, é aquilo que eu resolvo fazer no presente. Se eu quiser viver debaixo de um castigo, de uma maldição, eu vou viver. Mas se eu quiser uma vida melhor, livre das cadeias da opressão, eu vou ter que resolver mudar o rumo da minha história. Essa é a história de Davi, história que a gente conhece, mas tem algumas coisas que eu queria pontuar com vocês. São 5 coisas, 5 motivos, 5 princípios para a gente estudar aqui nesse texto de forma bem objetiva. Essa semana eu estava no médico, aguardando a minha hora, e conversava com o Senhor, comecei a puxar conversa com ele, e ele começou a falar dos problemas, das dificuldades dele, e eu falei assim, a vida nunca foi fácil, né? Ele é bem mais velho que eu, claro, é um senhor de cabelos grisalhos, brancos. Ele disse, nunca foi fácil, meu filho. E é isso, a gente sabe disso. A vida não é fácil. E parece que mesmo a gente sabendo disso, a gente vive como se não soubesse. A gente já entra nessa vida chorando. Se não chorar, apanha. Todo mundo aqui passou por isso. Levantou as perninhas, ou segurando as perninhas, lá o médico com a parteira. Eu fui de parteira, e você? Parteira. Pegou pelas perninhas, não chorou não, bateu nas nádegas, né, para chorar, para provocar. O choro da saúde. Mas a partir daí, virão outros momentos em que a gente vai chorar, e nem sempre será um choro de saúde, será um choro de sofrimento, de tristeza, de dores. Porque a vida não é fácil. A gente precisa lembrar disso todo dia. Porque às vezes a gente entra num problema, numa situação, a gente parece que o mundo vai se acabar, e parece que eu é que fui o escolhido, quando existem milhares de pessoas passando por situações incomparavelmente piores do que a minha, mas eu estou tão focado em mim, tão centralizado em mim, tão maximizando as coisas, que eu acho que só é comigo, Deus foi injusto comigo. E não é assim, todo mundo sofre, gente. Todo mundo passa por gripe, todo mundo pode contrair um câncer, pode contrair uma doença grave, todo mundo pode, qualquer momento, pode ficar em cima de uma cama. Todo mundo passa por isso. Todo mundo. Mas parece que a gente esquece. Esse texto fala do início da história de Davi. O texto fala que Deus estava insatisfeito com Saul. O tempo era de transição. Deus não estava mais suportando as doideiras de Saul. Deus já não estava mais suportando a incredulidade de Saul. Deus resolveu pôr um fim no ministério, no reinado de Saul. Chama Samuel e disse assim, Samuel, eu queria que você fizesse o seguinte, levanta e vai na casa de Jessé, lá em Belém, 24 quilômetros de Ramá. E não era de trem, não era de carro, não era de moto, não era de Uber, era na perna. 24 quilômetros andando, como daqui em Ilhéus, andando, vai lá, porque da casa de Jessé eu escolhi um rei. E preste atenção que Deus não disse quem era, só disse, vai lá, porque lá da casa dele, dos filhos dele, eu já escolhi um rei. Samuel ficou com medo. Senhor, se Saul souber um negócio desse, vai me mandar me matar. O pastor de vez em quando tem medo, viu? Samuel estava com medo de morrer aqui. Deus disse, vai. Para você contornar a situação, você vai pegar um animal e vai levar, e vai dizer assim, eu vim aqui em Belém para sacrificar o Senhor. E você vai reunir lá o povo e você vai sacrificar, porque eu vou te mostrar o que você vai fazer. Presta atenção. Deus não falou como iria fazer. Deus não falou para Samuel o futuro. Você não sabe como é que vai ser o seu futuro, porque Deus ainda não te falou e nem vai te falar. Porque isso é outra coisa.
Samuel levanta, vai. Quando Samuel entra na cidade, os anciãos, porque toda vez que o profeta entrava numa cidade, as pessoas ficavam com medo, porque podia ser um momento de punição. Por isso é que você vai entender agora, porque os homens estavam com medo. Começaram a tremer, tremendo de medo. O que você veio fazer aqui? Veio nos punir? Não, é de paz, estou aqui em paz. Quer ver uma coisa? Às vezes, quando o pastor fala para alguém assim, quero conversar com você, é tremer na base. A ovelha fica assim, meu Deus, o que ele quer? Se o pastor falar assim, quinta-feira, pela manhã, vem aqui no meu gabinete, ela passa a semana toda matutando, meu Deus, não dorme, não come. O que o pastor quer comer? Foi o que eu fiz de errado. Aí começa a fazer um checklist na vida, foi o que eu fiz de errado. Assim estavam esses homens aqui, com medo da presença de Samuel. Mas a presença de Samuel era para fazer outras coisas, você vai entender agora. O que é que essa história tem a ver com você e comigo? Samuel foi, entrou em Belém, preparou o sacrifício, foi para a casa de Jessé, chamou Jessé e falou assim, quem são os seus filhos? Um pai orgulhoso assim, eu tenho o mais velho, o mais forte, o mais bonito. O nome dele é Eliabe, guerreiro. Nessa altura aqui, Eliabe já era um soldado. Aí Samuel se assentou, e essa é a ideia mesmo. O Eliabe desfilou na frente de Samuel. Aí Samuel falou assim, é esse aí, olha que homem bonito, forte, musculoso, dá um bom rei. E Deus fala assim, cuidado, Samuel, você está olhando pela aparência, Deus não olha assim não. Beleza não se põe em mesa, Samuel. Esse homem não é o que está pensando, Samuel. Conversa do Eterno com Samuel. Não foi uma voz que apareceu, não. Foi uma conversa pessoal. Samuel. Deus no ouvido de Samuel. Samuel, você está olhando pela aparência. Cuidado com esse homem aí. Ele não é isso que está pensando, não. Aí Deus fala assim, não é esse não. Manda o segundo. Não é esse. Manda o terceiro. Não é esse. Manda o quarto, não é esse. Manda o quinto, não é esse. Manda o sexto, não é esse. Manda o sétimo, o sexto, não é esse. Manda o sétimo. Acabou os filhos, tudo. E agora? E agora? Samuel pergunta, ô Jessé, acabou os filhos? E ele disse, bem, ainda não, tem um que não está aqui. Está lá fora. Um que está lá distante. Um que só fede animal. Um que só cuida de ovelhas. É a única coisa que ele faz na vida, é isso. Nós resolvemos pôr ele lá no curral para ele cuidar de ovelhas. Você vai entender a história agora. Samuel disse assim, então, manda chamá-lo, porque nós só vamos começar a comer depois que esse menino chegar aí. Davi chegou, se apresentou e Deus disse, é este, ou este é o homem. Um adolescente. Mas Deus disse, este é o homem futuro que vai cuidar do meu povo Israel. O que é que essa história tem a ver com você? Primeiro que você precisa saber lidar com a rejeição da sua família, mas não se conformar com ela. O que tem de pessoas com a alma pesada, carregada, negra, preta, de coisas do passado que vivenciaram em família, que ainda não conseguiram se libertar,
Mas Davi disse assim: não. Irmãos, as maiores rejeições, as maiores humilhações estão dentro de casa, acontecem dentro de casa. E gabinete pastoral ouve a história de gente com a alma pesada, carregada, a mente cheia de coisas que os pais fizeram, que a mãe fez, forma como o pai maltratou, coisas que ouviram, que vão sendo guardadas na alma. Você precisa aprender a lidar com isso. Mas você também tem que entender que você não pode se conformar com esse negócio, porque isso não é bom para você. Se você quiser estar de olho no seu futuro, se você quer que Deus abençoe o seu futuro, você precisa aprender a lidar com as humilhações, com a rejeição, com as pirraças. Isso acontece ou não acontece dentro de casa, gente? Talvez só aconteça na minha família, na sua não aconteça. Davi estava ali. Sabe o que é isso, irmãos? Você não ser chamado para ceiar, para uma festa. Era filho. Consegue entender isso agora? Era o filho. Mas Jessé simplesmente tratava ele ou o maltratava como alguém insignificante. Mas para o Senhor Jesus você não é insignificante. Você tem um valor especial para o Senhor. Você tem valor para o Senhor. Ainda que seu pai e sua mãe te rejeitem, boa palavra esse texto que você era Deus preparando o nosso coração. Ainda que minha mãe me esqueça, o Senhor não me esquecerá. Ainda que seu pai e sua mãe tenham te rejeitado, tenham te tratado lá atrás com humilhação, você não precisa carregar isso para o resto da sua vida, porque isso não vai te fazer bem. Davi entendeu isso aqui. O pai faz uma festa, gente. Chama todo mundo, gente. Presta atenção que aqui o texto fala que estava todos os filhos, mas se você voltar alguns versículos anteriores, você vai ver que os homens da cidade estavam presentes, era uma festa social em Belém. Chamou todo mundo, deixou o menino de fora. Deixa eu tentar ver se você consegue entender um pouco mais. Na prática, talvez você esteja aqui, eu tenho convicção de que Deus está querendo te falar alguma coisa nessa noite, eu tenho convicção disso. Sabe aquelas coisas que acontecem em famílias maiores, onde se compra as melhores roupas ou coisas para um e o outro compra as piores? Você sabe o que é isso? Não sabe o que é isso? Davi passava por tudo isso, mas ele aprendeu a lidar. Claro que ninguém gosta, gente. Ninguém gosta de ser pisado, humilhado, maltratado. Ninguém gosta. Mas Davi aprendeu a lidar, mas não se conformava com isso, porque ele estava de olho no seu futuro. Segundo princípio que nós encontramos aqui para a gente olhar firmemente para o nosso futuro e com boa expectativa. Eu quero dizer nessa noite, se você já, em nome do Senhor Jesus, se você vem de uma família assim, que te maltratou, você foi humilhado, pisado, quem sabe essa noite seja a noite de libertação. E eu espero em Deus que seja a noite de libertação. Porque tem muita coisa que acontece nas famílias que só Jesus é quem sabe e mais ninguém. Segundo princípio, você olhar para o seu futuro com boa expectativa. O passado já passou, o presente é isso agora que nós estamos vivendo. E olhando para o futuro. Segundo, caminhe para frente, mesmo sem saber quando ou como as pessoas, ou como as coisas boas de Deus irão acontecer. Diz o texto, daquele momento, desse dia em diante. Davi tem um encontro agora aqui com Samuel, um encontro com o Senhor. Para você ter uma ideia,
só para te ilustrar, que era o chifre, o óleo era um objeto especial que era usado nas celebrações e em especial nas ordenações de reis. Então, nesse chifre tinha o azeite e era derramado publicamente sobre a cabeça daquele... Não tem água não, está vazio, tá? Derramado publicamente sobre a cabeça daqueles que eram consagrados ao reinado. Davi tem essa experiência aqui com Deus, de ter o óleo da unção agora derramado sobre a cabeça. E tem algo significativo sobre a cabeça. Você precisa entender que essa é uma experiência espiritual. Uma experiência com Deus. E daquele dia em diante, diz o texto, o Espírito do Senhor começou a fazer parte da vida de Davi. Não significa que antes não fazia, porque fazia sim. Boa parte dos salmos foram escritos quando ele estava lá no deserto, lá no meio do rebanho de ovelhas. Um deles é o Salmo 23. Quando Davi olhava para as ovelhas, ele escreveu o salmo: o Senhor é o meu pastor. Eu sou um pastor de ovelhas, mas o Senhor é o meu pastor. Eu não deixo faltar nada às minhas ovelhas, as ovelhas do meu pai. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas agora Davi tem a experiência de começar uma nova perspectiva de vida, olhando para o futuro, porque ele agora sabe, daquele momento ali, ele sabe que ele um dia seria o rei de Israel. Ele agora sabe que Deus estava desgostoso de Saul. Ele agora sabe que publicamente ali diante dos seus irmãos, ele foi um escolhido, diante de muitos nessa terra, você foi escolhido pelo Senhor para fazer parte do povo dele. Isso é uma bênção para nós. Entre milhares de pessoas, milhões de pessoas, Deus te escolheu para você ser parte da família dele. É o que a gente cantou. Eu não entendo esse amor. Não dá para entender. Aí Davi sabia o que ia acontecer? Não. Sabia quando? Não. Sabia como? Não, porque nós não sabemos nada do futuro. Mas ele diz assim: agora eu vou avançar. Diz aí alguns historiadores que Davi tinha aí lá para os seus 15, 17 anos, por aí, quando isso aconteceu. Ele agora, desse dia em diante, parte para... Isso é viver pela fé, irmãos. É isso que Paulo fala, que a Bíblia fala no Novo Testamento, viver pela fé. É você viver dia a dia do seu dia, caminhar, olhando para frente. Não sei quando as bênçãos de Deus vão acontecer, mas eu continuo caminhando. Eu não sei como elas vão acontecer, mas eu continuo caminhando. Isso é fé. Isso é confiança. Davi escreve: eu sei que aquilo que Deus planejou para mim irá se cumprir até o fim da minha vida. Isso é fé, convicção. Olhando para frente, o que meu Deus escreveu, pensou, planejou para mim, ele tem a vida toda para cumprir. E ele vai fazer isso. E continuar caminhando. Se ele quiser te dar um casamento, ele vai te dar. Continue caminhando. Se ele quiser te dar um bom emprego, ele vai te dar. Continue caminhando, olhando para frente, avançando sempre. Não fica preso ao passado, cá atrás. Mas avançando dia após dia. O problema é que muita gente hoje aqui quer receber bênção de Deus, mas está lá no passado ainda, não quer avançar. Está amarrado lá no passado, com correntes fortes, que não consegue dar um passo. Não vai avançar. Esse é um princípio que você tem que entender. Para que o futuro de Deus, que as melhores coisas de Deus aconteçam na sua vida, você precisa avançar. Eu estava num culto numa igreja há um tempo desse,
e ouvi uma música. Uma celebração vibrante. Acho que a gente, não sei se a gente acha que a gente canta essa música aqui. Para a direita, para a esquerda. Como é que fala? Eu prosperarei, né? Prosperarei para a direita, para a esquerda. Ô, gente, você quer prosperar? Não é cantando essa música, não. Tem que ralar. Cantar só é fácil. É como quase uma confissão positiva. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que, sabe, surgir. Parabéns o pessoal que está aí, posta no grupo da igreja lá, as oportunidades de emprego. Ué, prosperei assim, né? Que só cantando, não, prosperarei. Ô, gente, vamos acordar para a vida aí. Você pode celebrar, não tem problema não, pode celebrar. Agora, vai estudar. Quando surgir a oportunidade, segura. Pastor, e se eu não passar? Problema, mas faça. Pastor, estou pensando em fazer o concurso da Polícia Federal. Chutei aqui, tá, gente? Não pode chutar na polícia, né? Mas chutei no concurso da polícia. Vamos fazer? Bora! Vou fazer, vamos, irmão, faz aí, nós vamos orar por você. Agora, já falei aqui, eu não oro por quem não estuda. Quero fazer um concurso, está estudando. Você sabe, né, pastor, não tem um tempo, então sai de fora, que a lista está grande ainda, vou orar para outros que estão estudando e querem avançar. Porque é fácil, gente. E pedindo para os outros orar. Às vezes nem a própria pessoa está orando, nem está estudando, nem está ralando. Toda a história, você acha que a vida de Davi foi fácil? Foi não, gente. Para chegar no futuro que Deus tinha para ele se preparou, guerreou, daí em diante ele entrou no exército de Israel, foi um guerreiro, depois foi sendo graduado, se tornou o primeiro comandante do exército de Saul, foi passo a passo até chegar a ser rei. Você precisa entender isso para avançar, você precisa entender que tem passos para serem dados. Senão o futuro vai ficar igual o que é o passado. Outro princípio para você entender como as coisas de Deus, os melhores planos de Deus podem acontecer na sua vida. Mantenha os olhos focados e comece a escrever a sua história. Daquele dia em diante, Davi falou assim, opa... Deus já me confirmou. O óleo foi derramado. Serei o próximo rei. Quando? Não sei. Como? Não sei. Mas eu sei que eu vou ser o rei. Aí ele falou assim, agora eu vou começar a escrever a minha história. Sabe qual foi a primeira experiência dele? Os filisteus estavam guerreando. Os filisteus, parentes dos palestinos. Esses que estão aí nessa guerra aí de Israel. Parentes. Jessé fala assim, pegue os queijos, os alimentos e leve para os seus irmãos e leve para Saul. Põe aqui em cima do animal e leve. E vai Davi. A primeira experiência dele com o exército. Quando chegou lá, viu o que viu. O gigante de 3 metros, dizendo barbaridades, afrontando o povo de Israel, e o exército todo correndo, tremendo de medo. Isso durante 40 dias, 2 vezes por dia. O exército de Israel, o exército filisteu aparecia, afrontava, dizia um bocado de bobagens lá contra Deus e contra o exército. E Davi ouviu boa parte disso aí. Primeira experiência dele. Quando Davi estava chegando, viu o homem, aquele homenzarrão lá, e disse, o que ele está dizendo mesmo? Que em Israel não tem homem? O que é isso? Quem é esse
incircunciso, ou seja, quem é esse pagão, para levantar a voz e afrontar, não a mim, nem ao meu povo, afrontar o Senhor? Pois eu vou lá. Primeira experiência de Davi. Começou a escrever a sua própria história. Observe que daí em diante, Saul vai saindo e Davi vai aparecendo, começando a escrever a sua história. Você precisa levantar e começar a escrever a sua história, senão você não vai ter um futuro abençoador. Tem que levantar. Quando eu cheguei aqui alguns anos atrás, havia uma pessoa que sempre, ela veio a primeira vez, pastor, eu queria ter uma, eu nem era pastor ainda, era evangelista, eu queria conversar com o senhor. Eu abri o espaço, ela veio, a gente conversou e eu ouvi toda a história. E foi uma conversa longa. Alguns dias depois ele voltou, pastor, eu quero conversar com o senhor, e voltou e contou a mesma história. Ah, porque minha mãe é assim, ah, porque meu pai é assim, ah, porque é assim. Começou olhando para os outros. Marcou a terceira vez, a mesma história. E foi se repetir. Um dia eu cansei. Eu falei, vem cá. Para de ficar culpando os outros. E assuma a sua história. Assuma os seus erros e comece a mudar a sua história. Porque só ficar olhando para quem te fez mal, só ficar olhando para o passado, não vai te resolver muita coisa. Ou você para e começa a escrever a sua história com as suas mãos, com o seu trabalho, ou então você vai ficar preso ao passado sempre. Davi mudou a sua história. Depois que ele teve esse encontro, derrota Golias, a gente sabe toda a história. Eu não sei como é que as pessoas conseguem viver nesse mundo, em dias atuais, sem um alvo na vida. Quais são os seus projetos de vida? Alguém pergunta. Ah, não sei não, só Deus sabe. Mas que coisa. Pleno século XXI. Vou adiantar aqui para a gente não... Outro princípio, como é que você vai vislumbrar o seu futuro, ou o futuro melhor que Deus tem para você? Contorne as pessoas que não entendem sua visão de futuro. Capítulo 17. Quando Davi chega lá, foi levar lá, coitado, o menino, né, foi abençoar, o pai mandou levar alimentos para os irmãos. Preste atenção aqui a partir do verso 26. Capítulo 17, 26. Abriu aí? Mantenha sua Bíblia aberta, não feche não. Davi aqui, antes de enfrentar os gigantes. A partir do verso 26. Então falou Davi. No 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Uns diziam aos outros: vocês viram aquele homem que subiu? Ele subiu para afrontar Israel. Quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas. Olha, futuro. Quem matar, Saul tinha dito, quem matar este gigante, Saul vai acumular riquezas e lhe dará por filha, por esposa a sua filha. E a casa do pai também, isenção de pobre, coisa boa. Mas os soldados estavam vendo com outros olhos, estavam fugindo. Então falou Davi aos homens que estavam consigo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que eu feri. Quando Eliabe, agora você vai entender porque Deus repreendeu Samuel. Quando Eliabe viu seu irmão se chegar, Eliabe que era o mais velho, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e lhe disse: por que você veio aqui?
com quem você deixou aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem que eu conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Davi respondeu: o que foi que eu fiz? Só fiz uma pergunta. Desviou-se Davi para o outro lado, para o outro, e falou a mesma coisa. Entendeu agora por que Deus repreendeu Samuel? Porque Deus repreendeu Samuel? Eliabe era um homem bonito, forte, um guerreiro, mas o coração era azedo, era maldoso. O menino foi levar um presente, foi fazer uma obrigação que o pai mandou. Quando o menino chega lá com os queijos no deserto, olha, gente, coisa boa. E começa a ouvir a história. Eliabe, aquele que Samuel achava que seria um bom rei, fica irado, possesso de raiva contra o irmão. E parte para cima do irmão. E talvez se tivesse os dois sozinhos, tinha dado umas porradas no irmão. Porque o irmão mais novo sofre na mão dos mais velhos. Eu já bati algumas vezes nos meus irmãos mais novos. Abri aqui o confessionário. Mas sofre. E não consegue bater, mas fala coisas absurdas. O que é que você veio fazer aqui? Noutras palavras, o que você veio fazer aqui, seu moleque desocupado? Porque você largou as ovelhas, as poucas ovelhas do nosso pai no deserto. Com quem você deixou? Você está aqui perambulando? Não! Eu só vim trazer queijo para você. Que nada, eu conheço que você é maldoso. Eu conheço a sua presunção. Um homem com coração azedo. E se fosse você ia fazer o quê? Ah, pastor, se me disser uma, eu digo duas. Não é assim que a gente age muitas vezes? Pastor, eu sou crente, mas eu não levo desaforo para casa. Pastor, sou crente, mas de vez em quando o velho homem, ele vem com força, eu não consigo dominá-lo. Oh, irmãos, sabe o que Davi fez? Saiu de perto de Eliabe. Você precisa aprender isso. Sai de perto de gente que não te abençoa. Sai de perto. Um princípio que Davi nos ensina, se a gente quer alcançar as coisas boas de Deus lá na frente. Davi não bateu boca, não pegou a peixeira, não saiu no braço, até porque era desvantajoso. Simplesmente se calou e saiu de perto. Esse princípio aqui eu gosto demais, porque ele mexe com tudo que a gente tem, com toda a nossa essência, porque a nossa primeira intuição é responder à altura. E quando o sangue ferve, a gente traz coisas lá do passado. Não, presunçoso é você. Você já fez isso com o nosso pai. Você já fez isso. E começa a puxar as coisas lá de trás, sem necessidade alguma. Sem compreender que o outro ainda não tem um coração de Deus. Eliabe era formoso, mas não tinha um coração, um novo coração, ainda não tinha uma experiência com Deus, vivia pela força.
Davi vivia pelo Espírito. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. A primeira reação dele foi: eu vou sair de perto, não vale a pena. Brigar para quê com meu irmão? Para que eu brigar com ele? Não vai resolver nada. Era irmão, gente. Era sangue do mesmo sangue. E publicamente esculhambou, desculpe a expressão, esculhambou com Davi publicamente. Ele disse: não vale a pena não. Sai de perto. Saia de perto. Saia de perto. Saia de perto de gente que não entende a visão que Deus deu a você. Sai de perto, porque senão você vai ser contagiado, porque essas pessoas são tóxicas. Não fazem bem. A vida vai ensinar a gente. Lá na frente, os mais idosos sabem disso. Lá você vai ver assim: puxa vida, eu perdi tempo, porque eu andei com muita gente que não valia a pena, que não me levou a lugar nenhum. Ande com gente que te ajude a avançar, a que te entenda, que te aconselhe, que te encoraje nos seus sonhos. Não ande com pessoas que puxam você para trás, que te ferem. A vida toda Eliabe maltratando Davi, a vida toda Davi sendo maltratado pela família, pelo pai. Penso eu que a única pessoa que amava Davi, e ele faz referência, era a mãe dele. O restante só tratava com humilhação. Porque Davi faz duas referências. Eu falei aqui, um dia desse aqui nas Déboras. Ele fala assim, a oração dele: ó Senhor, eu sou teu servo, filho da tua serva. Acho que era a única pessoa que gostava de Davi naquela casa. Se alguém não compreende você, não está sonhando com você os mesmos sonhos, são gente pessoas azedas, gente que nunca conquistou nada. Você fala, tá doido, não vai acontecer não. Olha, eu sonho com o casamento, que nada, você vai casar coisa nenhuma. Homem está difícil. Homem não presta. Um dia desse eu dei uma na minha filha. Se estiver ouvindo, você vai ouvir de novo. Homem nenhum presta. Para com isso em nome de Jesus. Isso é coisa do inferno. Sabe por quê? Eu falei: olha, seu pai presta ou não presta? Presta. Então, como é que homem nenhum presta? Ué, está me botando no meio do balaio aí? E na nossa família tem referência: seu avô presta ou não presta? Presta. Então não é todo homem. Para com isso. Essas coisas vão minando, gente, a nossa base. Essas coisas que a gente acha bobagem, vai tomando espaço. Com um pouco até um cansa que aí você vai entender. Não me entendam mal, mas você vai entender porque também tem tanta gente aí, mulher véia, que nunca casou na vida. Me entenda, por favor. E não me batam quando eu sair ali. Sabe, porque foi contaminada demais. Irmãos, só para eu fechar a história aqui da minha casa, desde quando eu peguei há 32 anos a minha filha no colo, lá no São Lucas, eu oro para Deus dar um bom marido. Mas se eu estou orando para Deus dar um bom marido e a mulher está dizendo lá assim: homem nenhum presta, eu vou parar de orar. Porque eu estou lutando contra a maré. Então a gente precisa entender essas coisas, tem que repensar. Tem homem que presta, sim. Tem homem que presta. Tem homem de Deus nessa terra ainda. Eu conheço um bocado, homem de Deus. E Deus já escolheu o seu, viu, santa, abençoada? Já escolheu, isso é futuro. Recebe, né? Está ali, eu recebo. Tá bom, tá certo.
Ó, se afasta de gente azeda, que puxa você para trás. Se afasta, não anda não, porque você vai ter... E para finalizar aqui, que pela hora já foi demais, libere perdão. Senão você não vai ver as melhores coisas de Deus no futuro. Libera perdão. Você entendeu agora o contexto de Davi nessa família agora? Entendeu aí o contexto dele? Talvez você fale assim, misericórdia, eu não queria morar nessa família não. Maltratado, pisado. Mas sabe o que a história diz? Se você continuar lendo, que quando Davi estava sendo perseguido, Saul quis perseguir, quis matar a sua família. Quis matar a família de Davi. Sabe o que ele fez? Trouxe a família para perto dele, abraçou, guardou, protegeu. Sabe o que é isso? Perdão. Não ficou preso ao passado, mesmo tendo sido maltratado. Não sei porque que tem crente ainda hoje que não consegue soltar as correntes, está lá preso. Meu pai fez isso, minha mãe fez isso, um dia minha mãe falou isso, um dia meu pai fez isso, um dia meu cachorro falou isso. E não consegue se soltar, não consegue liberar perdão. Um dia desse eu falei para alguém, como é que a gente consegue compreender o amor de Deus? Irmãos, é só a gente olhar para o passado, o que a gente faz, o que a gente já faz com Deus, e Ele já nos perdoou tudo. Perdoou tudo. Porque o que a gente apronta, e aí a gente fica, mas não vou perdoar, porque, olha, não, eu até posso ter perdoado, mas não esqueço. Nem para esquecer mesmo, não. Se você esquecer, a gente vai precisar internar. Está com problema neurológico. E oração não vai dar jeito. Então tem que internar. Porque a mente guarda todas as coisas. Está tudo aqui na mente. Não é para esquecer, não, você não vai esquecer nunca. Agora, liberar perdão é você fazer o que Davi fez. Eu abro mão de tudo aquilo que me falaram, eu vou abençoar, eu vou proteger, vou cuidar dos meus pais, vou cuidar dos meus irmãos. Eu quero me ver livre disso. Você sabe quando a gente libera perdão, você sabe quem é mais beneficiado? Não são os outros. Somos nós. Estou livre. É como que correntes fossem tiradas dos nossos pés e a gente se sente livre. Deus tem coisas boas para você no futuro, como teve para Davi, como teve para todos os servos dele. Mas tem princípios que a gente precisa seguir, e este texto nos fala sobre esses princípios. Você não vai alcançar as coisas boas que Deus já planejou para você, se você resolver continuar na mesma vida que está hoje, sem perdoar, alimentando um bicho. Porque cada vez que a gente que a gente não perdoa, tem gente que faz questão de todo dia dar comida ao bicho lá dentro do coração, a raiva, o ódio. Olha, eu não suporto fulano. Olha, eu não esqueço nunca. Tem de falar assim, eu nunca irei esquecer o que o fulano fez por mim. Gente, isso é demais. Eu nunca vou esquecer. Isso é dar alimento ao bicho, da raiva, do ódio. Mas quando você libera o perdão, quando você quebra essa barreira, Deus começa a te abençoar de uma forma que você nunca experimentou antes. Nós estamos aí há 7 domingos de uma transição de um ano para o outro. Já estou falando de 2024. E o desejo de Deus para você continua sendo os melhores. Mas se você não resolver algumas coisas pendentes na sua vida, será mais um ano.
E vai fechar 2024 e será mais um ano. E vão vir mais um ano. E você vai continuar na mesma vidinha. A vida sem alegria, não a vida abundante que Jesus fala. Isso tem me incomodado, a vida abundante. Tem gente crente que a gente olha assim, que não vê, parece que Jesus estava mentindo. Jesus fala assim: eu vim para essa terra para que vocês tenham vida, e vida plena, com abundância, com alegria. Mas a gente olha para uns crentes, como dizia um velho pastor amigo meu, uns crentes às vezes com a cara de abacaxi. Joelma lembra desse pastor, que ele era mais velho do que eu. Os crentes, sabe, murcho, não vê alegria, não vê paz. Mas Deus quer mudar a sua história. Quero te convidar a ficar em pé para a gente encerrar o culto. Não para de culpar os outros pelo seu fracasso. Resolva construir a história da sua vida. O que muda a história da minha vida é aquilo que eu resolvo fazer. Esta é a noite que Deus está dando essa oportunidade. Vamos cantar esse cântico aqui. Meu Jesus maravilhoso, a minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu vou continuar olhando para Ti. Vamos cantar esse cântico. Entendeu a mensagem, irmãos? Entendeu? Ela vai estar disponível aí, os pontos disponíveis aí nas redes sociais da igreja. Depois você lê direitinho essa história em casa e fala assim: obrigado, porque o Senhor me abriu os olhos para algumas coisas que eu ainda não tinha pensado ainda. Como é que começa essa canção? Ok, então vamos lá. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti, pois sei que Tu tens o melhor. Deus tem coisas boas para você. Há um segredo no Teu coração. Oh, dai-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor, que eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. O grande amor não cessa. Teu grande amor não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és Tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no Teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor, que eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus,
graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações e a força do Espírito Santo sejam derramados sobre todos vós, irmãos, e sobre a igreja do Senhor nos quatro cantos dessa terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Bora, Zeca. Gracioso para conosco.